Salve, salve família! Eu sou o Rick do canal Cortes of War, o seu novo canal de cortes. Se vocês gostarem desse vídeo e quiserem me ajudar, caprichem no like e se inscrevam no canal, porque eu sempre vou trazer o melhor dos podcasts pra vocês. Obrigado pela inscrição, tamo junto! Então, antes de terminar esse programa, a gente precisa oficializar, né, confirmar uma informação que a gente trouxe na quarta. Isso, quarta-feira. Que é a morte do Mário Schwartzman. Eu acho que foi talvez não o melhor entrevistado, mas o cara que nos proporcionou talvez o podcast mais diferente que a gente já fez, né? Sim, o A Deriva Experience. O A Deriva Entretenimento Experience. Foi muito interessante, apesar de tudo que ele falou de mim naquele dia e em algumas outras lives que ele fez depois. Eu nunca levei nada pro coração, tava esperando o tempo passar para trazer ele de novo aqui pra gente conversar de novo. Infelizmente, na quarta-feira foi confirmada a morte dele. A gente comentou no episódio com a Nanda, ainda não estava confirmado. Eu só vou ler aqui o que foi escrito no Instagram dele na quarta-feira. Pelo que estão falando, foi a mulher dele, né, que escreveu esse relato aqui, só para vocês saberem o que aconteceu com ele. Enfim, tem uma passagem da Bíblia aqui, aí ela fala assim: nunca amei tanto alguém na minha vida, tenho a certeza e descanso porque ele está vivo. Vou passar aqui só para dizer o que aconteceu. Ó. Ele ficou mal desde o dia 16 e 17, pressão alta, teve pico de glicemia durante a viagem, chegou na Bahia com visão turva, ele foi apenas fazer exames de retina no oftalmo. Aí diz aqui, ó, ele não acreditava no que se tornou uma indústria da morte, foi fiel e reto na sua fé, nos seus princípios. Então, aparentemente, eu acho que ele não quis atendimento médico com a doença que ele estava. Ele nunca ia aceitar anular a sua fé vivendo uma dependência de remédios. Ontem pela manhã, eu levei ele na emergência. Ele não quis entrar e ficava cada vez mais nervoso. Falava de Deus, pedia perdão, orava o tempo inteiro. Eu estava sozinha com ele na emergência e tive que voltar. Ele foi firme. Chegou, ficou calmo, comeu. Quase 3 da manhã, o Mário foi com Cristo, em quem ele cria completamente. Aí tem um final aqui. Deixa eu passar aqui. Cria completamente, tá aqui. Digo a vocês que têm amor pelo Mário, que peçam em nome de Jesus, o Rei, Filho do Pai, que dê infinita glória e alegria para ele. Cuidei dele com toda a minha fé, orava todos os segundos. Tudo que pedido com amor pelo nome dele já foi feito. Ele sempre dizia, não existe separação, sempre vai ser meu marido, minha família mais preciosa. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos, pois para ele todos vivem. Aí tem a passagem, Lucas 20, 38. Enfim, cara, um abraço para todo mundo que gostava dele, um abraço para a família. Uma pena que isso aconteceu. Repito, apesar de tudo que ele falou de mim naquele dia, e depois ele participou de um outro podcast algumas semanas depois daquele A Deriva, falou, dentre vários absurdos que ele falou que a minha mulher não valia nada, que eu era uma bicha enrustida, falou um monte de coisa, mas eu tentava nem ver muito esses vídeos que ele fez de mim para não ficar absorvendo energia negativa. Ao contrário também do que as pessoas achavam. As pessoas achavam que tinha uma rivalidade, uma briga, um ódio. Nunca teve. Não tinha nada. A gente fez um podcast, não consegui entrevistá-lo como faço normalmente. Ele começou a me atacar, eu comecei a ironizar, usar sarcasmo, e esse foi uma dança, foi uma luta de boxe, cada um dando um no outro. Às vezes eu conseguia esquivar, às vezes ele esquivava, às vezes ele dava mais forte, eu dava mais forte. Às vezes os dois riam também. Mano de Pedra Duran contra Sugar Ray Leonard. Exatamente. Às vezes os dois se batiam ao mesmo tempo, um na cara do outro. E foi assim, depois daquele programa eu decidi não manter contato com ele, como eu faço com a maioria dos convidados que vêm aqui. Eu mantenho contato com quase todos, inclusive o Wesley, continuo falando com ele diariamente, por exemplo. O Lucas Salles, ainda converso com ele até hoje. Tem alguns convidados que eu mantenho contato. Com ele eu decidi não ter mais, mas mais pelas coisas pessoais que ele vinha falando de mim aqui no programa, e depois nessa outra live que ele fez, falando coisas da minha namorada, dos meus problemas com depressão, tentou meter minha família no meio, uns negócios meio estranhos. Então por esse motivo eu decidi não manter ele por perto, assim, na minha vida pessoal, mas como um comunicador, um cara que participou do podcast, eu não tinha nada contra ele, inclusive estava esperando o tempo passar para chamar de novo. Infelizmente isso aconteceu por uma crença dele, não quis receber o atendimento lá. Então fica a homenagem aqui do A Deriva para esse cara, que apesar de tudo, de todas as coisas que ele falava, de toda a agressividade, da forma como ele tentava te atingir pessoalmente, a gente vai fazer a homenagem mesmo assim, porque a gente não fica levando as coisas pro coração.
Então esse episódio aqui foi uma homenagem ao Mário Schwartzman, que acho que criou o podcast mais interessante, diferente, inédito que já foi criado nessa cena. Eu e ele proporcionamos isso para a cena de podcast. Puta, então o meu foi uma bosta. Não, então foi maravilhoso. É que o dele foi diferente, foi uma coisa diferente. Tu tem que ver lá como é que foi. Então fica aqui a nossa homenagem, um abraço a todo mundo, a toda a família. Só deixa eu deixar mais um recadinho. A gente desativou os comentários no podcast com ele, no episódio, porque tinha muita gente indo comemorar a morte dele. Menos um terraplanista no mundo, menos um fanático. Algumas pessoas tentando colocar a questão da Covid junto, fazendo uma coisa nada a ver. A gente decidiu tirar os comentários lá para não deixar essa plataforma para as pessoas ficarem meio que pisando no caixão do cara. Eu acho estranho, cara. Se tu não gostava dele, relaxa aí, assiste o podcast, não precisa ficar comentando esse tipo de coisa por aí, tá? Então a gente desativou lá por enquanto para ninguém ficar fazendo esse tipo de coisa. E eu acho que é isso aí, né? Então fica aí a nossa homenagem. Segunda-feira que vem estamos de volta. Tchau, tchau. Falou.